Olá, tudo bem? Professor Cristiano, Biologia. Vamos continuar falando sobre o fluxo de energia, só que a gente vai falar agora sobre teias alimentares. Bom, só recapitulando um detalhe. Cadeia alimentar tem aquele fluxo unidirecional de energia, onde nós temos então a associação de seres em sequência, né? E assim sendo, nós temos um fator de transferência de energia através da matéria por um grupo de seres vivos. Nesse caso, né, de nível por nível, tá? Nas teias alimentares, que é o que acontece realmente na natureza, né? O que nós temos num ambiente natural? Nós temos relações entre seres vivos. Então, nós temos determinadas relações em que um ser está se comportando como consumidor primário, de repente ele é consumidor secundário, e aí então o produtor ele pode variar um pouquinho, e isso cria então uma teia alimentar. De forma geral, a gente pode falar que uma teia é um conjunto de cadeias. E a gente pode ter teias alimentares aquáticas, podemos ter teias alimentares terrestres, ou podemos ter a relação entre esses dois ambientes, aquática, terrestre, ou com seres que voam, enfim, né? Então nós temos uma relação bastante intensa nesse caso. Bom, de uma forma bastante genérica, eu quero conversar com você sobre a teia alimentar. Mas assim, sem especificar, sem dar exemplos propriamente, porque isso pode ser de forma geral. Então você pode criar a sua própria teia ou você pode criar a sua própria cadeia. Isso é interessante, porque a gente não fica muito engessado naquele único exemplo que tem que ser assim. Não, a gente tem uma viabilidade de consumidores, uma viabilidade de produtores. Então você tem que ser coerente em quem está produzindo e quem está consumindo, né? Mas você pode criar várias linhas ali. Então vamos lá. A teia alimentar, ela pode apresentar um produtor ou produtores, tá? Então eu vou colocar aqui produtor, tá? Que pode ser grama, por exemplo, ou pode ser um outro produtor, tá? Que a gente poderia falar assim, produtor 1 e produtor 2, que seja, né? Nesse ambiente. Bom, esses produtores são fotossintetizantes, como nós já sabemos, eles são essenciais para o fluxo de matéria, o fluxo de energia, porque eles são, né, no caso, fotossintetizantes. Então eles convertem energia luminosa em energia orgânica, energia química, né? Esse produtor, consequentemente, ele está aqui relacionado com um consumidor, atenção, consumidor primário, né? Então, este está aqui, consumidor primário. Esse aqui, consumidor primário, ele também pode comer tanto grama quanto a árvore ou o pedaço dessa árvore. Então ele é um consumidor primário um pouquinho diferenciado, né? Esse aqui, ele vai apresentar-se como consumidor primário, mas toma cuidado. Ele é primário porque ele está, então, nessa linha de transferência energética. Só que ele pode, nesse contexto, entrar como um consumidor secundário também. Por quê, professor? Bom, porque ele está nesse momento aqui fazendo o consumo de um consumidor primário. Poderia ser a gente, nós somos assim propriamente, né? Se você porventura comer uma folha de alface, você está se comportando como um primário. E se você comer, por exemplo, um pedaço de carne a partir do boi que comeu um capim, por exemplo, né? Você está se comportando como um secundário. Então, esse aqui é o boi que comeu o capim. O boi é o consumidor primário e você está sendo o consumidor secundário nesse contexto, ok? Bom, em termos gerais, a gente vai fazer um pouquinho mais, mas em termos gerais, a gente pode falar que o consumidor, que o ser vivo, ele pode ocupar mais de um nível trófico numa teia alimentar. Então, essa seria uma definição extremamente interessante de teia, ou seja, o mesmo ser vivo pode ocupar mais de um nível trófico, nesse caso, se comportar como consumidor em níveis tróficos diferentes, numa mesma teia, ou seja, numa mesma relação de seres vivos. Bom, vamos aumentar um pouquinho aqui. E se eu colocar aqui um consumidor? Bom, vamos lá. Se esse consumidor está relacionado com o primeiro, ele está sendo um consumidor o quê? Secundário. Beleza, então está aqui como secundário.
Se ele estiver aqui relacionado com, opa, e aí virou o quê? Aí ele está como secundário do primário, só que ele tem também um comportamento secundário aqui. E aí, então, ele pode se tornar o quê? Terciário. Exatamente esse é o raciocínio. Então, esse aqui, ele pode estar em níveis tróficos diferentes. Ele pode estar como primário, ou desculpa, secundário, ou terciário, tá? E assim, as relações, elas podem acontecer de uma maneira bastante diversificada. Olha esse aqui. Eu vou colocar como um fator de consumidor, eu vou colocar aqui, no primário, só que daí, esse aqui, ele vai entrar numa linha assim, ó, ele é o consumidor primário, né, nessa circunstância, e ele está sendo aqui para o consumidor secundário, nessa circunstância. Então, nós estamos criando o que aqui? Uma cadeia alimentar, como aqui, uma cadeia alimentar, aqui outra cadeia alimentar. E nesse contexto geral, essa cadeia alimentar pode ter vários seres se relacionando ao mesmo tempo, né? Vamos terminar aqui o nosso esqueminha fazendo. Esse aqui, como que ele poderia se comportar? Vamos lá. De repente, a gente fala que ele está aqui nessa linha de consumo, beleza? Ixi, nessa linha de consumo já dá 2 pontos para eles, né? Ele é secundário, ele é terciário e ele pode ser, nesse caso aqui, olha cá, quaternário. Nossa, então ele está em 3 pontos, no caso, ao mesmo tempo. Ou assim como ele pode fazer aqui, né? Pode ser. Esse é um onívoro total, né? Por isso é nós, né? Aqui nós estamos como um onívoro total, né? Enfim, então de uma forma genérica, o fluxo de energia nas teias alimentares não tem uma única direção. Então toma muito cuidado com esse tipo de pergunta, tá? E numa teia, o que caracteriza a teia é que o ser vivo pode ocupar o mesmo ser vivo pode ocupar mais de um nível trófico na mesma teia. Beleza? Muito bem. Um conjunto de cadeias. Essa seria uma definição interessante. Muito bem. Nós vamos falar ainda sobre esse contexto, né, de cadeia e de teia, só que nós vamos fazer algumas representações gráficas, tá? Nós vamos estudar agora uma maneira um pouco mais simplificada. Ô, professor, eu tô com uma dúvida. Onde que entra decompositor nessa história? Bom, os decompositores, eles entram naquela mesma maneira. Ou seja, eles estão presentes em vários pontos e eles funcionam como decompositores de maneira geral. O único local que eles não podem estar é no primeiro, ou seja, o produtor. O produtor é sempre o primeiro nível trófico, tá? E aí ele pode se distribuir de várias formas, beleza? Então, o decompositor, ele está aqui, né, inserido no todo. E no caso agora, e as representações gráficas? Bom, representações gráficas de cadeia ou teia alimentar. Teia alimentar. Lembre-se que teia também pode ser chamado de rede, tá? Rede alimentar, nada impede você chamar. Bom, nós temos então, nesse momento, a representação da cadeia e da teia de forma gráfica. Professor, o que está falando? Pirâmides ecológicas. Vamos lá então? Nós temos aqui que estudar as chamadas pirâmides ecológicas. Cada qual tem a sua relativa particularidade, tá? Mas elas têm uma mesma estruturação. Bom, são 3 pirâmides que a gente precisa conversar. Existe uma pirâmide de número, existe uma pirâmide de biomassa e existe a pirâmide de energia. Todas elas são cobradas em provas diversas, mas sem sombra de dúvida, a de energia é aquela que mais se cobra, tá? E é onde a gente vai tentar pegar um pouco mais de detalhes, tá bem? Mas assim sendo, a gente tem que estudar de forma geral todas. O que é uma pirâmide? Por que esse termo pirâmide? Porque o nosso gráfico, ele vai apresentar uma estrutura piramidal. Tem que tomar cuidado, nem toda pirâmide necessariamente é uma pirâmide.
Como assim, professor? Se é pirâmide, tem que ser pirâmide. Mas aí que está. Ela pode ser uma pirâmide de ponta cabeça, ou ela pode ser uma pirâmide meio deformada. Então a gente tem que tomar cuidado e conseguir interpretar as representações, tá? Bom, no caso, eu vou começar com você com a pirâmide de número. Pirâmide de número, o próprio nome já está nos dizendo a principal informação. Quantidade de indivíduos, quantidade numérica de indivíduos, quantidade numérica dos seres daquela espécie ou daquele grupo, se for cadeia ou se for teia, né, nesse caso, tá? Bom, nós temos numa pirâmide uma base, tá? Essa base, ela pode ser chamada de base larga, tá? Essa base larga, nesse caso, vai dar um contexto numérico, ou seja, esta base, ela vai representar os produtores. Bom, assim que os produtores estão representados, nós podemos aqui representar quem? Os consumidores primários. E assim nós podemos representar os consumidores terciários, secundários, desculpe. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Agora sim, já estou pensando lá na frente. É o consumidor terciário. Então, esses níveis tróficos, eles são representações, nesse caso, né, dos produtores, consumidores e assim por diante. Então, a base, ela é de quem? Do produtor. Depois nós temos aqui o consumidor primário. Depois nós temos aqui o consumidor secundário. E aqui nós temos o consumidor terciário. E aqui, tá bom. E aqui nós temos uma representação, então, de pirâmide, uma pirâmide direta. Uma pirâmide, então, que ela tem uma estruturação piramidal propriamente dita, tá? E o que vem a ser na questão número? Bom, é a quantidade de indivíduos, né? Então, a numérica, o que nós queremos saber é quantidade de indivíduos que ocupam aquele nível trófico, tá? Então, se de repente você está falando de uma cadeia, você tem aqui uma espécie, né? Um conjunto de indivíduos. Então, aquela populaçãozinha ali de plantas, né? Depois a gente tem os consumidores, os insetos, né, que estão ali consumindo. Ou a gente pode falar que aqui são as plantas daquele ambiente, daquela biota. Aqui nós temos do biótipo, né? Aqui nós temos os insetos, aqui a gente tem os pássaros, enfim, os consumidores primários em quantidade numérica. Só que tem um detalhe. Existe a possibilidade dessa pirâmide ser invertida. Como assim, professor, invertida? Bom, de repente, a base, ela não é mais larga do que o ápice. Porque nesse caso é a pirâmide direta. Então aqui o ápice é menor do que a base, né? A base é maior. Aqui nós temos um fator invertido, olha só. Nós podemos ter, por exemplo, uma ou algumas árvores sendo exploradas por alguns gafanhotos ou pulgões, seja lá o consumidor que for, tá? Daí, esses pulgões, eles podem apresentar assim, ó, né? Os predadores que vão consumir esse pulgão ou que vai consumir esse gafanhoto, os pássaros, daí a gente pode ter um outro consumidor que vai então consumir esse pássaro, vai consumir, enfim, essa pirâmide, ela está representando quem? Esse é o produtor, esse é o consumidor primário, esse é o consumidor secundário e esse é o consumidor terciário. Beleza, então aqui nós temos uma estrutura, só que é uma estrutura invertida. Captou a mensagem? Então, pirâmide de número pode ser invertida? Sim, pode ser invertida. Não é muito comum, mas há essa possibilidade, né? O número de produtores habitualmente pode e será maior do que os consumidores na sequência, mas isso pode acontecer, ok? Muito bem. Um outro detalhe importante, né? Aqui não tem decompositores, ou seja, nós não precisamos e não vamos representar decompositores em uma pirâmide, tá? Esses decompositores, então, eles não são necessários serem representados aqui. Então, essa pirâmide a gente só tem produtor e consumidor. Diferente da cadeia e da teia, que os decompositores eles estão fazendo parte da ciclagem da matéria, beleza? Qual que é a nossa próxima pirâmide? Biomassa.
Pirâmide de biomassa, o que ela faz? Bom, vamos lá. Essa pirâmide de biomassa, ela está relacionada com a quantidade de matéria orgânica, que a gente chama de matéria orgânica seca. A gente vai tentar aqui colocar isso em evidência, tá? A biomassa está relacionada com a quantidade de matéria orgânica por unidade de área. Então, a quantidade em quilo, grama, enfim, por uma quantidade de área, centímetro, metro, quilômetro, enfim, né? Então, você tem uma porção de seres vivos que estão em determinado local e esse ser vivo ele tem uma quantidade de matéria orgânica associada ao seu organismo. E essa quantidade de matéria orgânica, em si, é líquida, né? Uma quantidade de matéria orgânica que a gente chama de líquida, ou seja, com água. Mas se você tirar a água, ou seja, desidratar, você passa a ter a matéria orgânica da biomassa, ou seja, matéria orgânica seca. E essa matéria pode ser pesada, e nesse caso pesada, dependendo da quantidade, você tem um valor. Então, a biomassa, ela expressa a quantidade de matéria por área, no caso, coletada, tá bem? Isso significa, então, que a biomassa é a matéria orgânica contida nos seres vivos, por unidade de área. Bom, isso significa então que nós podemos expressar essa biomassa assim, ó, gramas por metro quadrado. Um exemplo, tá? Ou quilogramas por quilômetro quadrado e assim sucessivamente, tá? Bom, quando se faz a menção, né, a mensuração da biomassa, nós precisamos fazer a coleta do ser, ou uma amostra da coleta, né? E fazer, então, a desidratação dessa amostra. Daí você consegue o quilo, né? O quilo da massa seca, né? Matéria orgânica contida nos seres vivos por unidade de área, só que a matéria orgânica chamada de seca, né? Seca ou desidratada, tá? Bom, como que a gente vai expressar essa pirâmide? Bom, a tendência é que a pirâmide ela seja direta. Vamos fazer o desenho aqui. Então, a pirâmide ela pode ser direta. Eu disse pode, né? Como na maioria dos casos são, tá? E a pirâmide de biomassa, ela tem uma certa curiosidade. A biomassa terrestre, ela dificilmente apresenta-se diferente dessa condição de direta, tá? Ela vai apresentar a biomassa aqui na base, ou seja, no produtor sendo maior, tá? Bom, essa base de biomassa, ou seja, essa matéria orgânica, ela vai ser consumida. E esse consumo vai gerar, então, biomassa para o outro ser. Só que a gente não pode esquecer que há uma perda de biomassa ao longo do caminho. Então, os produtores, desculpe, esse aqui, ó, o produtor, ele vai apresentar uma quantidade, ou seja, um valor de gramas em metros cúbicos, mas essa quantidade ela pode ser perdida ao longo do caminho. Como, por exemplo, pode ser que tenha uma morte, né? Perdeu-se uma folha ou coisas assim, tá? E aí, então, o consumidor primário, esse aqui, consumidor primário, ele não vai ter tudo à sua disposição, concorda? Bom, então ele vai perder, então ele vai ter menos. Só que esse aqui também vai perder, ele vai fazer cocô, ele vai perder parte da sua matéria e assim sendo ele vai ter menor. E essa matéria, então, ela tende a diminuir. A biomassa também tende a diminuir ao longo do caminho. Ou seja, é uma pirâmide direta. Bom, essa pirâmide direta, ela está nos contando também quais são os consumidores que estão nessa sequência, né? Consumidor terciário. Como eu estou montando relativamente padronizado, então, produtor, consumidor, primário, secundário e tudo mais, tá? Sempre lembrando que é em fator de unidade de medida, né? Um quilo, uma quantidade por unidade diária. Essa é interessante, né? Muito bem.
Mas existe uma pirâmide de biomassa invertida, e essa é clássica, mas só que é aquática. Tá? Onde entra essa questão? Os fitoplânctons estão aqui. Então, se você pegar em uma quantidade, em uma área, os fitoplânctons, e fazer a sua desidratação e, consequentemente, pesar, eles serão mais leves do que os zooplânctons, que são os seus consumidores, tá? Então, nesse caso, em ambientes aquáticos, principalmente marinhos, nós teremos aqui uma pirâmide invertida. Daí nós temos os peixes de pequeno porte, que entram aqui, né? Deixa eu fazer um pouquinho mais para cá. Os peixes de pequeno porte, pode ser aqui mesmo. Aqui. Peixes de pequeno porte, peixes de médio porte e peixes de grande porte, se fôssemos então analisar. Nessa área, fazendo uma coleta, né, nós teremos assim essa distribuição. Ou seja, esta é uma pirâmide caracterizada como uma pirâmide invertida. Ela pode ser considerada invertida, onde tem aqui o produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Eu exagerei aqui, então vou tirar esse de cima aqui, consumidor terciário. E assim, no caso, a gente tem uma pirâmide, tá? Sendo que a base é mais estreita do que o outro nível, tá? Geralmente, a base é mais larga do que o ápice, mas nesse caso, uma pirâmide invertida. Beleza? Muito bem. E para a gente fechar essa série de pirâmides, tem aquela que mais nos é cobrada, que é a pirâmide de energia. Vamos lá então. Pirâmide de energia é aquela que vai apresentar uma base larga e o ápice estreito. Isso sempre, tá? Numa pirâmide de energia, então, nós nunca teremos esta com um fator invertido. Bom, se pensarmos bem, isso faz sentido. Isso é uma lógica do processo biológico e bioenergético. Pelo seguinte fato, a base, ela vai ser o produtor. Isso significa, então, que ela vai ter uma quantidade maior de energia. Subindo os níveis tróficos, nós teremos uma perda gradual de energia. Às vezes é uma perda muito acentuada, às vezes é uma perda mínima, mas há a perda de energia. Consequentemente, essa pirâmide de energia, ela jamais será invertida. Entendeu? Pirâmide de energia, ela sempre vai apresentar base larga, ápice estreito. Vamos desenhar e assim a gente consegue rever esse detalhe. Então, pirâmide de energia. Energia, ela não vai ter uma medida propriamente, daí a quantidade, né, de energia que a matéria vai apresentar. Bom, nesse momento, nós temos aqui uma base, né, essa base do produtor. Lembrando que a base é sempre o produtor. Esse é um detalhe que a gente não pode esquecer jamais. Daí nós temos uma continuidade, né? Daí nós temos aqui o consumidor primário, o consumidor secundário, o consumidor terciário. Como a gente está padronizando, vou parar por aqui, né? Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Se precisássemos, colocaria um quaternário e assim por diante. Nesse sentido, olha o que está acontecendo. Perdeu energia e, consequentemente, perdeu energia. Consequentemente, com a perda gradual de energia, a base sempre será maior do que o ápice. Portanto, essa pirâmide jamais será invertida. Nunca será invertida uma pirâmide de energia. Mas o que ela está expressando para a gente? Bom, ela está expressando o que o produtor oferece de energia para os próximos níveis. Pode ser que ela seja um pouquinho diferente do que eu mostrei aqui. Pode ser que a base seja bem mais larga do que o próximo nível e assim sucessivamente. Mas de forma geral, genérica, nós temos esse padrão, esse tipo de pirâmide padronizada. Beleza? Muito bem. Fechamos essa ideia de fluxo energético, cadeia, teia, pirâmides, energia, né? Então nós temos um fechamento de conteúdo aí na questão da ecologia. Contextos energéticos, beleza?
Até uma próxima. Valeu por enquanto.